Paulo há décadas. É um zeloso líder de igreja. Ele me mandou, não me jogando pedra, evidentemente, ele fez um questionamento. E no final ele fez uma pergunta, olha, ele fez uma ressalva. Me perdoa se eu extrapolei, se eu avancei. Ele não usou esses termos, mas o sentido era esse. E aí eu fui ver o que ele me mandou. E fui examinar. Irmãos, eu tive que agradecer o irmão Luiz Neto. E eu vou redigir um texto, uma corrigenda para todo o Brasil. Porque sabem o que aconteceu, pastor Guilherme e pastor André, nessa linda revista? Tem uma mensagem para cada mês do ano de 2023. Para as irmãs, para as uniões femininas locais, que integram a Federação de Mulheres Batista do Sétimo Dia. Ocorre que, na página 27, 28, será que eu estou certo? Já chego lá. Já passei. Estou chegando. Cheguei. Na verdade, não é 27, 28, coisa nenhuma. É página 7, 8, 9 e 10. 7, 8, 9 e 10. Tem uma matéria, depressão, 2 pontos, preconceito e fé. Esse é um tema, apesar de eu não ser da área da psicologia e muito menos da psiquiatria, que há anos me preocupa. E o pastor André testemunha que em algumas pregações nós temos mencionado isso. Por herança de uma concepção equivocada do neopentecostalismo, passou-se a dizer que quem tem problemas emocionais, distúrbios neurosensoriais, é porque está com o demônio, é porque não está bem com Deus. E isso é um desatino. Isso é um desrespeito para com os sofredores. Faz tempo que nós pregamos isso. Ora, quem tem problemas químicos dentro do corpo, neurosensoriais, eu não sei explicar. Assim como eu tenho problema de visão, que eu preciso usar o óculos para ler com mais tranquilidade, há outros que precisam de um aparelho auditivo para ouvir melhor, há outros que precisam de não sei o que para dormir melhor. Enfim, os distúrbios no ser humano são os mais variados. Daí dizer que é porque está com o demônio é demais. Pois bem, esse artigo não diz isso. Claro que não. O artigo vai na linha do que nós estamos falando. O problema, tem 2 problemas aqui. Um problema é plágio. Isso foi tirado de uma revista. E se essa revista quiser processar a Igreja Batista do Sétimo Dia, eles ganharão na justiça. Eu posso publicar um artigo de outra revista com a autorização do escritor ou da empresa jornalística que o publicou. Fora isso, eu não posso. É plágio, é crime. Número 1. Isso compromete essa igreja pela qual nós estamos nos dedicando com tanto carinho, inclusive a Federação de Mulheres está se dedicando, eu não tenho dúvida disso. Mas não pode consentir com um plágio desse. Agora, isso é só uma questão legal do plágio. Tem uma situação pior do que o plágio, que não é uma questão jurídica, é uma questão espiritual. Essa revista, na página 10, quando indica tratamentos naturais, ela indica yoga e indica reiki. São procedimentos esotéricos, espiritualistas, que a igreja cristã evangélica abomina. A igreja batista... Gente, daqui a pouco alguém vai escrever aqui para tomar banho de sal grosso, banho de descarrego na macumba. Eu estou indo para um extremo para lhes mostrar que assim como nós não aceitamos práticas de macumbaria, nós não aceitamos práticas esotéricas também. A nossa igreja não se contamina com esse tipo de coisa. Isso nunca poderia ser publicado
numa revista oficial da Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira. Pastor Guilherme, pastor André, pastor Bernardino, nós escrevemos o que a gente queira escrever, mas não num veículo da igreja. No veículo da igreja nós temos que escrever algo que se sintonize com a linha de fé da Igreja Batista do Sétimo Dia. Tem uma coisa pior em tudo isso, pastor André e pastor Guilherme. Nós fomos, como administração da conferência, fomos ludibriados, fomos trapaceados. Eu descobri que esse artigo não passou pelo crivo da comissão de revisão. Porque se passasse, eles teriam visto. Na comissão de revisão, os pastores todos são muito rigorosos. Mas tem 3 que eu uso uma expressão, eles são cricas. São pulga na camisola. É o Ezequiel Storck, diácono Ezequiel Storck. É o pastor Marcos, lá de Santa Rosa. E é o Cristiano Fritzen. Mas se passar por um, não passa pelo outro. Eles são... O crivo deles é rigorosíssimo. E por isso eu fui atrás para descobrir. E descobri que esse assunto foi enxertado na revista depois de a comissão ter aprovado os textos. Isso é fraude. Isso é subversão da ordem. Nós não somos uma igreja de fundo de quintal. Nós somos uma igreja com 110 anos de Brasil. Nós temos CNPJ, nós temos sede, nós temos regimento interno, nós temos estatutos. Quem não quiser se submeter à regra é livre para fundar a sua igreja. Mas enquanto estiver pertencendo a ela, submeta-se às regras e aos ministros escolhidos por Deus para dirigi-la. É o apelo que eu faço em nome de Jesus. Então, irmãs batistas do sétimo dia, esse artigo, depressão, da página 7, 8 e 9, é uma vergonha para a Igreja Batista do Sétimo Dia. Eu lamento profundamente e não vou tomar nenhuma decisão precipitada, mas eu tenho certeza que na próxima reunião de conselho de administração, esse assunto vai ser analisado, porque esta traição de inserir um artigo depois de a comissão ter aprovado os outros, isso não é coisa pequena, isso é muito grave. Isso é uma enorme quebra de confiança. E repito, não é a primeira vez. Essa não é a primeira vez. Só que das outras vezes não tinha comprometimento doutrinário. Agora tem. Lamento. Pastor André, pastor Guilherme, eu peço desculpa pela minha veemência, mas esse tipo de atitude não pode ser tratado com aguinha com açúcar. Ah, não foi nada.